Bom dia! De volta com Café com a Sil, depois de 2 semanas de férias. E se perguntaram para mim se eu tinha hábito de tirar tantas férias, né? Já que eu tirei férias em abril, tirei férias agora. Não era um hábito, mas tomara ser um hábito, que eu possa fazer isso várias vezes ao longo do ano. É bom pra gente, é bom pra vida, a gente vai descobrindo que a vida é muito longa. E é este o tema do Café com a Sil de hoje. A ansiedade como fator de risco. Bom dia, Gustavo. Como fator de risco para o resultado final da reabilitação. E aí eu fui pegando vários exemplos para montar este café, conversando também com meus pacientes, analisando o que aconteceu na minha... Bom dia, Maria Carmen! O que aconteceu nessas 2 semanas também que eu tive fora, como é que isso se entrou na vida dos pacientes. E tem uma coisa assim que dá pra gente olhar com isso com carinho. A gente mais ou menos vive a síndrome do período escolar. Vocês lembram do período escolar? Bom dia, Egídio. Aonde a gente, em novembro, quem não foi um bom aluno, é novembro e dezembro que eu tenho que terminar este ano. Mas isso é lá na escola. Se eu não fui um bom aluno durante o ano, eu vou ter que acelerar o meu processo de aprendizado para que eu possa vencer o ano. Mas eu não tô mais na escola. Eu tenho o ano todo para resolver as minhas questões, as minhas pendências, as minhas dificuldades. Certo? Eu posso fazer tudo isso em janeiro, fevereiro, março, abril. Eu posso escolher o mês que eu quiser, porque o meu ano de organizar o corpo, ele não termina. Eu tenho diferentes momentos, mas ele não termina. Mas o que acontece neste período do ano? Acontece que nós queremos resolver o que a gente deixou para trás num curto período. E um dos meus pacientes é um cirurgião plástico e ele estava me dizendo: Sil, tu sabe que novembro é um mês que eu tenho muita procura, que é um mês que eu tenho muita, mas muita procura. E a frase sempre é a mesma: eu tenho que estar bem para o Natal. E aí a gente entra no que nós mais sabemos da área da saúde: tempo de cicatrização. Não adianta ser imperativo para o profissional da saúde, não adianta chegar para o profissional da saúde e dizer: olha, eu quero me recuperar em 1 semana, porque eu quero estar bem para o Natal. Mas o meu exemplo é outro. Eu quero me recuperar em 1 semana, porque eu tenho um torneio e eu preciso jogar.
aquele fator mental imperativo fazer com que uma personalidade mais imperativa de um paciente mais imperativo, ela pode ser um confundidor para nós, no nosso raciocínio. E a ansiedade do paciente de ter um resultado positivo num período que ele estabeleceu atrapalha também a nossa conduta. Então, fisioterapeuta, para que nós tenhamos clareza de pensamento terapêutico, a gente tem que ter embasamento de estudo para saber tempos cicatriciais, a sequência biológica. Mas paciente, a próxima vez que tu tiver uma dor, a não ser que ela seja aguda, tu pode ter certeza que por mais coisas que eu faça, ela tem um tempo para melhorar. Vai ser muito ruim no início, vai ser assustador e depois ela vai melhorar. Depois ela vai entrar no seu ritmo, o que a gente chama a volta da lesão à média, a volta dos sintomas à média, que é influenciado, sim, pelo que tu faz para melhorar, mas ele é muito influenciada pelo tempo, que é o tempo biológico. Portanto, a ansiedade, ela é um fator de risco para a piora das lesões. A ansiedade, tanto do paciente quanto do fisioterapeuta, ela é um fator de risco para a piora das lesões. Bom dia, Suzana Palmini, bom dia, Marcel Kriber, meus dois colegas de aula. Numa longa estrada de fisioterapia, Mauro Matos, mesma coisa, sabem muito bem qual é o valor de ando devagar porque já tive pressa. Mas nós vamos entrar em questões muito sérias quando é o calendário que determina quando eu tenho que ficar bom. E aí, gente, isso é uma anedota, não no sentido de piada, mas no sentido de ser uma anedota, porque é quase uma ilusão, uma utopia. Quando a gente vê os atletas se recuperando em tempo recorde para a próxima competição, o nosso entendimento é só que ele se recuperou e ele voltou a jogar em tempo recorde. Mas a gente não sabe o preço que ele está pagando. Ele é um profissional e ele paga um preço por essa aceleração. Não quer dizer que ele estava pronto. Quer dizer que ele teve que fazer do jeito que deu. É óbvio que num atleta profissional, e que a gente esquece disso, existe uma dedicação 24 horas para sua recuperação. Ao contrário de um jogador amador que leva tão a sério o seu esporte como um profissional, mas ele tem que trabalhar, ele tem a empresa dele, ele tem a família, ou seja, a recuperação dele não é o número 1 do dia. Ele pode ser o número 1 mentalmente, mas o número 1 do dia não consegue ser.
Porque eu trabalho 10 horas por dia, eu trabalho 8 horas, eu vou levar meus filhos, eu tenho que fazer tema com meus filhos. Ou seja, que horário tu tem para cumprir a demanda do tratamento? Esta demanda vai também ser um fator para resultado mais rápido. Olha, eu quero ficar bom em 5 dias, mas eu só tenho 1 dia por semana para poder fazer a fisioterapia. Oi? Em sã consciência, tu entende que é pouco? Então, a ansiedade como fator de risco, ela está para nos atrapalhar. Ela é um motorzinho que quando ele acelera, ele só atrapalha. Ficar muito passivo em relação à dor, à lesão, vou deixar o tempo melhora, também tá errado. Também tá errado. Fazer só coisas passivas, cuidar só de um desfecho, que é o desfecho dor, melhorou a dor, eu tô curado, também atrapalha. Então, paciente, a hora que tu tiver uma dor que persiste por um tempo, ela não está te incapacitando, mas ela está persistente por um tempo, vai pro tratamento. Não espera chegar novembro. Não espera chegar a hora de que tu não tem tempo hábil para se recuperar, tratar de uma lesão crônica. Eu tenho dor nas costas desde abril. Agora que eu vou começar o meu período de praia, eu quero dar um jeito nessas dores nas costas. E por que não deu conta lá em abril? Por que não pensou que entrar melhor todo o período de inverno, cuidando do teu corpo, voltando à atividade física, fazendo movimentos? Por que tu não pensou isso em abril? E quer entrar no shape em novembro? E aí existe o mais importante do que a gente sabe hoje, tá? 2025, porque a ciência, felizmente, ela se modifica, ela traz mais respostas. Mas hoje, de uma lesão que é a mais comum, tendinite, tá? Que se chama tendinopatia. As tendinopatias, elas têm hoje, na literatura, mais ou menos um tempo, uma janela que a gente chama de uma janela de cicatrização. Então, as tendinopatias sem ruptura, para que o tecido, por exemplo, esse papelzinho aqui, tá? Esse papelzinho é o tendão. Ele não tá rompido. Ele tá assim, mas tá lesionado, tá? Ele leva em torno de 3 a 4 meses para se recuperar. O meu desfecho dor, eu posso conseguir ele bem antes disso. Inclusive, eu posso conseguir o desfecho dor na primeira ou segunda sessão. Mas eu não conseguirei a regeneração do tecido nessas primeiras sessões. Bom dia! Tudo bom? Germana,
Ou Larissa. Nunca sei se o ombro na prática germana ou a Larissa. Então, nós conseguimos trabalhar o desfecho dor mais rápido, mas eu não consigo trabalhar o desfecho. Sou eu, amada. Eu não consigo trabalhar o desfecho regeneração tecidual em 2, 3 sessões. É mágica, gente. Querida, eu quero que os fisioterapeutas entendam isso para quando chegar o paciente ansioso, ter um respaldo para poder fazer o convencimento de que agora lesionou, agora é calma. Porque senão, gente, esta dor que tu teve alívio, e se tu vai imprimir a mesma demanda que tu vinha fazendo, daqui a 15 dias tu vai voltar pior, porque o tecido cedeu um pouco mais. Portanto, em tendinopatia, eu vou levar de 3 a 4 meses. Uma tendinopatia com ruptura, não total, mas com ruptura, eu vou levar 6 meses ou 8 meses, e uma com uma ruptura total é acima disso. Se é que vai para reabilitação conservadora. Portanto, tempo. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, lá das minhas aulas de filosofia, quando Aristóteles explicou que para nós termos uma experiência intelectual, eu preciso de aprendizado e tempo. Porque eu preciso de alguém que me ensine. Que seja um livro, que seja um mentor, que seja um professor, enfim. Então, para ter uma experiência intelectual, eu preciso de tempo, né? E ensino. Por isso que a gente aprende ao longo da vida. A mesma coisa se dá com o tecido. A mesma coisa se dá com o tecido. Para que eu tenha um corpo melhor, eu preciso de tempo e de qualidade. A qualidade é o tratamento. O tempo é o calendário. Essas são as nossas janelas terapêuticas. Da próxima vez que tu te lesionares, pensa nisso. A dor é que gera ansiedade. Mas aquilo que a gente não vê, que é o tendão cicatrizando, ele precisa da nossa maior atenção. Isso acontece também muito nas cirurgias de laparoscopia. Ou seja, o paciente tem pouquíssima dor na cirurgia abdominal fechada e ele não respeita os 21 dias que o médico diz: olha, cara, por 21 dias tu não pode fazer exercício físico. Porque tu não pode fazer força abdominal. Só que eu não vejo nada. Eu não tenho dor, a minha barriga tá normal. Eu levanto, sento, deito, caminho, eu não tenho dor. Por que eu vou parar se tá tudo bem comigo? Porque tu tá esquecendo que a cicatrização não existe
fazer em 2, 3 dias. A melhora é brutal em relação à cirurgia aberta, mas ainda assim precisa de cicatrização. A ansiedade de voltar à normalidade, ela atrapalha. Ela acaba tirando toda a função do processo. E isso em tudo que é área, não é só na área da cicatrização biológica do corpo humano. Eu quero aprender, no meu caso, por exemplo, eu quero então agora me dedicar, me aprofundar à filosofia. E quando comecei, há 5 anos atrás, eu achei que ia ser barbado. Eu aprendi a ler, eu sei ler português, né? Basta eu me dedicar e ler. Até hoje, 5 anos depois, eu não sei nada. Porque ele é tempo dependente. Ah, eu sei algumas coisas, consigo falar algumas coisinhas, mas é coisinha. É coisinha. Não consigo comparar alhos com bugalhos. Porque vai me exigir um tempo. A ansiedade que eu tive no primeiro ano já passou. Não anoto mais nada. Em aula nenhuma. Por que eu não anoto? Porque não tem razão. Eu preciso ter tempo de escutar, de ler, de me dedicar. Vai melhorando a cada aula que eu tenho? Claro que vai. Mas a vida vai ter que ser muito longa para eu ter algum aprendizado. Na reabilitação é a mesma coisa. Depois que passa a dor, aí começa a verdadeira reabilitação. A dor, ela é um sinal extremamente importante e é o que incapacita, tá? Mas ela é apenas um dos desfechos. Se tu lutar apenas para alívio de dor, tu vai demorar mais na tua reabilitação. Fiz tudo que eu posso e ainda tô com dor. A gente vai trocando os manejos, né? A gente vai tentando trocar os manejos para ver se a gente alivia essa dor. Mas tá fazendo tudo dentro do escopo atual de reabilitação. E aquilo não tá sempre no mesmo platô. Acho que ou eu vou pedir ajuda, ou eu vou pedir uma avaliação para um outro profissional, seja ele colega, seja ele de outra área, e isso acontece bastante. Ou seja, eu me digo que eu sou especialista em ombro. Faço tudo que eu sei para aquele ombro daquela pessoa voltar ao que era normal. Ou apto ao que ele fazia. Eu dei um tempo, aquilo não engrenou, ou seja, não tá indo num curso que deveria ser, aí eu preciso ampliar. Ou eu vou reencaminhar para o médico, ou vou encaminhar para o médico, ou eu vou encaminhar para um outro colega. Quem sabe eu não estou enxergando o que está acontecendo. Tudo isso, com a tranquilidade, a gente vai conseguir. Se eu atropelar, eu tô entrando então nas mágicas que hoje estão por aí. Convido vocês a assistirem o Léo Costa
Às vezes, uma visão de outra ótica pode mostrar coisas que não vemos. Trabalho em equipe. Exatamente, Lise. Só o fato da gente contar com outro profissional, às vezes da mesma área, já nos ajuda a... Vou trocar uma ideia. Espera um pouquinho, eu vou trocar uma ideia com um colega. Só o fato de tu contar para um outro colega, ter que passar o caso do teu paciente para um outro colega, tu já enxerga, fora da tua ansiedade, tu já enxerga a solução. Bom dia, doutor. Então, o importante da gente sempre trabalhar com equipe, com outras pessoas, com saber a quem se reportar, ajuda a clarear o caso. Ajuda a clarear o caso. Mas nós nunca podemos esquecer que tem o tempo biológico para tudo. E em relação às lesões musculoesqueléticas, isso não mudou com o avanço de todas as técnicas. Eu vou criando janelas terapêuticas e que naquela janela terapêutica eu vou ter um aproveitamento maior do que eu aplicar. Então nós sabemos melhor hoje em 2025 essas janelas terapêuticas. Mas o tempo biológico de cicatrização, inclusive, nós voltamos a pensar a como 30 anos atrás. Nós aceleramos processos, e quem tem mais tempo da área da saúde vai saber do que eu estou falando. Nós aceleramos processos e depois tivemos que retomar o que se sabe há muitos anos, que são os tempos de cicatrização. E antes de terminar, eu quero fazer só uma observação. 2 tecidos. O tecido ósseo e o tecido mole. No tecido ósseo, nós temos uma tranquilidade de espera. Ninguém pede para... Doutor, faz alguma coisa para acelerar a minha consolidação óssea. A não ser em casos anormais, tá? Não é esse o exemplo. Tem casos anormais que eu tenho uma cicatrização demorada. Consolidação demorada. Mas em casos normais, ninguém chega questionando o médico ou o fisioterapeuta, dizendo, olha, tu vai ficar 6 semanas com gesso, porque é o tempo de consolidação. Ninguém se rasga, procura outro profissional, vai pra lá, vai pra cá, né? Então, esse entendimento em relação ao osso, olha, fraturou, imobilizou, esperou. Naquele tecido que a gente não enxerga a lesão, nós não temos a mesma paciência. Porque ele é variável. Um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. Eu só tenho desfecho dor. Mas não existe só o desfecho dor. Existe toda uma capacidade funcional. Quando vocês se lesionarem, paciente, se preocupem em se tratar logo e fazer tudo o que for possível dentro de tudo que é possível do bem, para não deixar acumular para o final do ano. E se deixou acumular para o final do ano, saiba
que nem sempre é possível o desejo de que eu quero estar bom para o Natal. Depende da tua lesão. Depende da tua recuperação. Nós já estamos em 4 de novembro, né? 5 de novembro. Eu já não tenho todo novembro. Se eu preciso de 6 semanas, faz o cálculo. Eu vou estar lá mais ou menos para o dia 20 de dezembro. Se tu deixou para o final do ano se recuperar, aguenta também a tua decisão. Aguenta a tua decisão. Ontem um paciente chegou para mim e disse: resolvi voltar a surfar. Eu fazia isso quando eu tinha 20 anos, agora eu tenho 47. E tô muito decepcionado que eu não consegui. Não tenho amplitude de ombro, não tenho amplitude de quadril. Quantas aulas tu fez de surf? Uma. Então, depois de 27 anos sem surfar, voltar a surfar numa condição completamente diferente dos 20 anos. Se passaram praticamente 30 anos. O corpo se modificou total. Tu ficar frustrado que tu não consegue no primeiro momento que tu tenta a fazer algo que tu fazia bem, é um tiro no pé. Tu já não começa do zero, porque tu já fez isso no tempo da maior plasticidade. Mas é óbvio que o teu corpo precisa de tempo para ganhar essa experiência. O recado do Café com a Sil de hoje é esse. Ando devagar porque já tive pressa. Pensem nisso para o final do ano. Andem devagar, sem pressa. Faça o break. Tire umas férias. Uma semaninha, um final de semana prolongado. É a melhor reabilitação para um ano muito tenso. Não deixe para agora resolver o que tinha que ser resolvido o ano todo. E se lesionar, não gera uma ansiedade além da lesão. A dor tem um tempo. A dor ela é muito forte no início da lesão. Insustentável às vezes a dor é 10 de 10, mas ela vai baixar. Só não vai baixar no mesmo momento que tu botou o remédio para dentro. Ela tem um tempo. E este tempo vai levar essa patologia à média. E a gente vai conviver na média. Repetindo os filósofos, eles dizem, os estoicos falam, nenhuma dor te mata. Ou melhor, ou a dor ela é muito forte que te mata, ou a dor ela é média que faz tu conviver. Nós, felizmente, estamos falando de dores médias, onde tu vai ter que fazer o enfrentamento dela. E ela não acabou contigo. Só não deixa a ansiedade acabar contigo. E aí tu vai somar a ansiedade mais a dor. Espero vocês na próxima quarta-feira. Agora no fim do ano, com algo mais reflexivo do que patológico. Beijo bem grande e até quarta.